boa noite a todos. Desculpe aí o nosso atraso para a nossa live de hoje. Tivemos um probleminha técnico, mas resolvemos aí a tempo de estarmos aqui hoje reunidos com todos aí que vão nos assistir. Então, mais uma vez, boa noite. Hoje a gente está começando mais uma live aqui no criatividade.pc com uma convidada muito especial, competente, criativa e que dedica com muito amor ao seu trabalho, à sua carreira, né? Muita dedicação por muito tempo. Né? Tem muita experiência, uma bagagem fantástica que ela vai compartilhar aqui com a gente, né? Falando sobre criatividade, né? Desenvolvendo a criatividade no ambiente organizacional. Mas a gente vai estar trazendo não só o ambiente organizacional, mas a gente vai estar ampliando também o desenvolvimento dessa criatividade, né? Então, Maria Carmen Tatagiba, psicóloga, especialista em psicologia organizacional e clínica, consultora na área de recursos humanos, facilitadora de programas de desenvolvimento humano, diretora do Centrar, Centro de Atendimento em Recursos Humanos, que já tem 35 anos de mercado, e autora do livro Vivendo e Aprendendo com Grupos. Então, vamos chamar a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Maria Carmen. Olá, boa noite. Tudo bem, Neuma? Tudo boa bom? Noite a todos que estão aí nos assistindo. Muito feliz com esse convite, poder falar de um tema tão importante, muito antes dessa pandemia, e agora, então, vamos ver que ele se tornou ainda mais importante, né? Que podemos... Então, vamos conversar um pouco sobre tudo isso. Podemos ter um saldo positivo aí desse momento aí de crise, né? A gente também vai ver que pode usufruir de algo positivo nesse momento, né? Verdade. Então, seja bem-vinda e vamos ao que interessa, né? Para começar essa conversa, eu te pergunto, Maria Carmen, o que é criatividade? Pois é, Neuma, criatividade, né, é um potencial que todo mundo tem, é inerente ao ser humano, mas que ele precisa ser desenvolvido ao longo da vida. É um potencial que, se a gente não estimular, se a gente não exercitar, se nós não desenvolvermos, ele fica adormecido. E, na verdade, algumas situações exigem que a gente utilize esse potencial. Normalmente, nós vamos acioná-lo diante de uma necessidade, diante de uma circunstância diferente da habitual. Esse momento da pandemia mostrou muito isso. Inovar, nesse momento, se tornou uma palavra-chave, porque nós saímos da zona de conforto, do mundo que funcionava de uma determinada maneira, e fomos colocados numa situação que, se a gente não pensar diferente, nós não conseguimos enfrentar a situação. Mas não é simples, porque como nós não usamos esse potencial habitualmente, ativá-lo nesse momento exige um esforço enorme e talvez uma corrida atrás desse tempo que a gente não conseguiu exercitar esse potencial na vida. Para a gente poder investir nesse desenvolvimento da criatividade, a gente tem que começar a quebrar algumas crenças limitantes, alguns paradigmas, porque a gente acredita, às vezes, que a gente não é criativo, que criatividade é para poucos, para determinadas situações. E, na verdade, a criatividade é um conceito realista. Ele existe para nos ajudar a resolver problemas da vida. Não é diferente em nenhuma situação de vida e hoje é prioritariamente importante
no ambiente organizacional, no ambiente de negócios, porque toda essa pandemia, com esse impacto econômico, com essa restrição, né, de sair, de ir e vir, de consumir, de fazer o que a gente já tinha o hábito de fazer, está exigindo das empresas, da instituição, uma nova cara para conseguirem sobreviver a toda essa situação adversa. Todo mundo está precisando se recriar, né? Isso. A primeira coisa que eu queria dizer é que precisamos olhar a criatividade de uma maneira diferente, como alguma coisa que pode ser desenvolvido, e acreditando que todos nós temos potencial criativo. Exatamente, né? Isso é importante, essa consciência e a gente conhecer, né, os conceitos e teorias que falam sobre isso, que os conceitos de criatividade são muitos, né? São muitos teóricos. Sim. E que, na verdade, às vezes a gente lê um teórico, acha que está contradizendo o outro, mas, na verdade, eles se complementam, né? Porque cada teórico traz uma vertente da criatividade diferente, né? Então, a importância de conhecer um pouco mais a fundo para que a gente também possa se reconhecer dentro desse potencial que todo mundo tem a capacidade, né, de desenvolver. Verdade. E tem uma pesquisa que o LinkedIn mostrou que nos últimos 2 anos a criatividade foi a competência mais solicitada para todas as áreas profissionais. Porque a gente já, na verdade, já vínhamos num processo de muitas mudanças. Toda essa tecnologia virtual, que hoje até nos colocou nessa situação difícil de atraso, né? Porque é tão novo para a gente, que quando surge uma questão, nós tivemos que buscar recursos para lidar com isso, né? Então, já vínhamos num caminho onde a criatividade já estava sendo valorizada. E eu diria que, nesse momento, ela vai se tornar extremamente mais valorizada na vida. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que a criança, né, ela demonstra muito mais o seu potencial criativo, porque ela não está ainda dentro de um contexto de aprendizados, de limitações, e ela se sente mais à vontade para dizer o que ela pensa, né? A gente vê, às vezes, várias situações agora, então, nas redes sociais, das crianças que, às vezes, colocam os pais em situações, né, bastante curiosas, porque elas expressam os seus sentimentos, elas falam, elas pintam, elas pulam, elas correm, elas têm uma coisa lúdica muito forte, né? E, na verdade, o potencial da criatividade na criança, ele está na faixa de 30% de desenvolvido, porque é como se ela já viesse com esse pré-desenvolvimento com ela. O ideal seria... A criança não carrega o limite, a censura, não. Ela é totalmente livre, né? É o retrato mais fiel de liberdade. Exatamente. Então, ela é a janelinha aberta e esse potencial está latente. E ela utiliza muito, né? A criança utiliza muito desse potencial. Pois é, mas olha que coisa interessante. Se a criança já tem, né, um potencial aí em torno de 30% da criatividade desenvolvida, você imagina que, à medida que ela fosse crescendo, esse potencial iria aumentando. Só que não é isso que acontece. Como nesse caminho de desenvolvimento, ela vai encontrar uma série de fatores limitantes que não estimulam esse desenvolvimento, vai haver uma subtração desse potencial. Isso o próprio ambiente se faz menos estimulador à medida que a criança vai crescendo, se torna adolescente, vida adulta, né? E o ambiente oferece muito pouco estímulo, né, para esse indivíduo, para esse sujeito, né? E aí ele vai como se estivesse ficando adormecido esse potencial, né? E aí, né, um potencial que é tão útil para a vida e para todas as áreas da vida, aqui a gente vai até abordar um pouco mais a questão organizacional, mas, na verdade, não é só aí que a gente precisa ser criativo.
né? Então, eu queria falar um pouco do caminho que a gente precisaria percorrer para desenvolver essa criatividade. Então, eu vou falar exatamente, primeiro... eu ia te perguntar isso, né? Já que todos podem desenvolver esse potencial, né? Então, quais as dicas, né? Que caminhos são esses que a gente pode percorrer para desenvolver esse potencial, né? Exato. Bem, eu vou falar primeiro do caminho ideal e depois a gente fala dos recursos que a gente vai ter que buscar criativamente para compensar esse caminho ideal que acaba não acontecendo. Eu vou começar falando da família. A família é o primeiro ambiente que deveria ser extremamente estimulador da criatividade da criança, né? Porque nos primeiros anos é onde a gente passa a maior parte do tempo, mas muitas vezes esse ambiente que poderia ser extremamente facilitador, ele acaba não acontecendo, porque os pais, equivocadamente, naquele movimento de colocar limites, que são extremamente importantes, sim, eles acabam inibindo esse potencial da criatividade, porque a criança, na sua espontaneidade, no seu movimento lúdico, na brincadeira, né, sem aquelas todas as restrições, né, de tempo, de lógica, e aí os pais acabam, meio que para colocar o limite, cerceando esse potencial criativo que poderia ser desenvolvido com brincadeiras, ouvindo a criança, chamando a criança para dar sua opinião, para dar uma sugestão, envolvendo a criança nesse processo, né, de brincadeiras, de contato, de disponibilidade, de troca. E às vezes Valorizando a produção, né? A produção dessa criança. as ideias, e às vezes a gente até entende os pais muito com muitas responsabilidades, às vezes com tempo restrito, mas é importante que eles pudessem pensar na distribuição de um tempo para ajudar a manter esse potencial e a desenvolver. Então, a família seria o primeiro lugar para desenvolver, né, ou para ampliar o desenvolvimento da criatividade. É o primeiro núcleo e ambiente ali estimulador, né? Exato. Aí vamos para o segundo ponto, escola. Hoje as crianças já vão muito cedo para a escola, né? Já tem aí já a creche, que na nossa época não era tão frequente, agora é, né? Mas eu diria que a escola está deixando imensamente a desejar nesse potencial de desenvolvimento criativo. A gente diria até que nos primeiros anos escolares, na pré-escola, ainda existe um movimento que trabalha essa criatividade. Mas, quando vai caminhando essa história escolar, vai, infelizmente, acontecendo uma inversão desse desenvolvimento. Enquanto que, em termos intelectuais, há um gráfico, né, um crescente, porque você começa, vai aprender a ler e a escrever, e vai no ensino fundamental, e caminha, e daqui a pouco no ensino técnico, na universidade, e nas especializações, nos mestrados, nos doutorados e pós-doutorados, você só está ampliando o conhecimento teórico, conceitual das coisas. Mas, infelizmente, a criatividade vai numa curva descendente. Então, a cada etapa da vida escolar, menos criatividade vai sendo usada e desenvolvida. Eu vivi essa experiência na pele, né? Porque o meu livro se deu, a origem dele, né, foi de uma dissertação de mestrado. E quando eu comecei a pesquisar o tema, eu encontrava muitas pesquisas com crianças, né? E à medida que a gente ia ampliando essa idade, você tinha uma quantidade muito menor de pesquisas. E aí o ensino médio, que eu realizei a pesquisa de campo, foi um grande desafio, porque você não vê pesquisas, desenvolvimento da criatividade no ensino médio. E aí é aquela questão, você não tem uma referência, né, de muitos estudos e muitas pesquisas,
E aí eu falei, bom, eu acho que aqui vale a pena o investimento. Então, eu senti exatamente na pele tudo isso que você está falando, que investir, quanto mais você avança, né, na questão escolar, menos tem o desenvolvimento, o investimento no desenvolvimento desse potencial. E, assim, eu vi isso muito claramente fazendo essa pesquisa de campo, né? Confirma isso, né? E não tem pesquisa porque a criatividade é esquecida, absurdamente esquecida. Eu me lembrei de uma situação que eu vivi ainda no 8º ano, numa aula de matemática, fazendo um exercício, apesar de psicóloga, eu sempre gostei muito de matemática, né? Porque às vezes você vai para essas áreas humanas exatamente porque você não tem muita habilidade, né, com a matemática, mas eu sempre gostei. Então, a professora deu um exercício e... Desculpa. O telefone nunca toca, né? Resolveu tocar agora. Lady Murphy. Então, o que aconteceu? A professora deu um problema de matemática, mandou a gente resolver, eu resolvi, e aí ela me chamou, aquela época que chamava no quadro para você botar, eu fiz o processo e dei a resposta. Ela olhou e disse assim, olha, a resposta está certa, mas o processo não. Não é esse, o processo que tem que ser é esse. E aí, é dessa forma que a escola vai trabalhando o desenvolvimento, infelizmente. É o que a gente chama de matar uma ideia criativa. Né? Até porque, olha só, à medida em que você pode pensar diferente, você está exercitando essa musculatura criativa. E toda vez que você é podado, você retorna, né? Porque a gente já tem muitos medos. E dois, em relação à criatividade, são muito claros. É o medo do novo, porque a gente fica inseguro, e o medo de receber críticas. E nessa situação eu recebi uma crítica, né? Disse, não invente de pensar diferente. E aí a gente vê que existem hoje algumas metodologias ativas sendo divulgadas e praticadas, mas ainda de uma maneira muito pequena, muito tímida. E à medida em que você vai, né, eu vejo às vezes comentários de alunos de universidades dizendo a gente não tem espaço para falar, é um monólogo, né, porque esse doutor, pós-doutor, que muitas vezes está na universidade, que não desenvolveu a sua capacidade criativa, ele continua naquele lugar só intelectualizado do conhecimento e do saber. Então, é uma via de mão única, onde não se estimula, né, ou se estimula muito pouco o pensar diferente, o sair da caixinha. Bem, e aí uma coisa muito séria que eu queria falar. A ruptura total do lúdico que vai acontecendo nesse caminho escolar. Então, por exemplo, a criança lá que no pré-escolar que brinca, que corre, que dança, que representa, que cola, né, que faz toda essa atividade lúdica, quando ela entra no primeiro ano do ensino, ela tem que sentar numa cadeira, diante de um quadro, ouvir, anotar, escrever, e não pratica absolutamente mais nada do que ela precisava para continuar nesse caminho criativo. Bem, é uma ruptura, né? Há uma ruptura que é uma poda assim, muito grave, porque vão gerar inseguranças, medo da crítica, o medo da mudança, o medo de ousar, né? Então, não é só você estancar o desenvolvimento do potencial criativo, né? Ele vai se desdobrar no próprio comportamento desse indivíduo perante as situações da vida, o que ele precisa se posicionar, resolver seus problemas no mercado de trabalho, né, diante de situações difíceis onde ele precisa ousar, ter coragem, né? Então, há todo um desdobramento dessa poda, desse estanque que é feito, né?
e até um bloqueio do próprio aprendizado, né? Porque quando você sofre todas essas questões, você vai ter resquícios emocionais diante disso. E aí você vai gerar um problemão. E eu diria que o problema maior começa, inclusive, no outro ponto, que é exatamente o momento do trabalho das organizações. Porque, muitas vezes, esse indivíduo que não desenvolveu o seu potencial criativo ao longo da vida escolar, da vida acadêmica, quando ele entra no trabalho, algumas organizações já sensibilizadas para a importância da criatividade começam a solicitar um comportamento inovador, de soluções, até porque a criatividade, ela às vezes pode ser trilhada, né? O processo criativo, ele pode ser trilhado de uma forma individual. Eu sozinha, posso tentar resolver, buscar uma solução, uma inovação. Outras vezes, eu vou trabalhar coletivamente, pensar com o meu grupo de trabalho, ou com um grupo que esteja no meu mesmo nível hierárquico, né, para discutir, gerentes de uma mesma área, discutir inovações para aquela área. Então, na verdade, eu vou precisar ter esse conjunto desenvolvido para ser capaz de atender essa demanda organizacional. Essas empresas que já perceberam a importância da criatividade, elas normalmente fazem programas de capacitação de desenvolvimento, fazem programas de acompanhamento para o desenvolvimento da criatividade, da competência criatividade. Já existe um espaço para se desenvolver. Mas a grande maioria ainda não chegou nesse estágio. E agora, nesse momento que a gente está vivendo, talvez algumas instituições, algumas organizações vão ver isso muito de perto, porque vão ter que correr atrás desse prejuízo para conseguir sobreviver diante dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Então, parece que vai precisar de uma bolinha de cristal, de uma varinha de condão, para ver se acontece alguma coisa caindo do céu. Só que a gente sabe que isso só acontece nas histórias infantis. Na vida real, né, na criatividade realista, tem um percurso que tem que ser ativado. Tem um né? investimento, né? Tem um investimento. E aquela tecla que a gente sempre bate, eu falo isso sempre, é a questão do autoconhecimento, né? Eu preciso investir no autoconhecimento, porque eu preciso investir no reconhecer o meu potencial criativo, né? E investir nesse potencial. Até porque o desenvolvimento do potencial criativo, ele não está somente na esfera individual, né? Ele vai promover a saúde mental, ele vai promover uma saúde do indivíduo, uma saúde coletiva, né? Porque o desenvolvimento, ele sendo feito coletivamente, como você está trazendo a questão da organização, a questão da escola, é importante porque há a colaboração, ao compartilhamento de experiências, ao compartilhamento de ideias, né? As ideias vão fluindo e coletivamente você tem uma probabilidade, né, de ideias e de resolução de problemas, né? Coletivamente você tem uma probabilidade muito maior, né? Nesse Verdade. sentido. Você conta com mais ideias, né? Mas antes de eu falar desse processo, eu queria fazer um link com o autoconhecimento que você falou. Na verdade, eu coloquei a família, coloquei a escola, o trabalho, e o último ponto que eu queria citar, não é porque ele é menos importante, exatamente porque talvez ele seja o mais importante. É o aspecto pessoal. É o movimento que cada um precisa fazer na direção de buscar desenvolver o seu potencial criativo, de acreditar que você é criativo e que todos são criativos, de se fortalecer num processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de superar os seus medos, enfrentar os riscos,
né, de abraçar as possibilidades, fazer diferente, sair da zona de conforto. É o comentário do Ildemar Miranda: quem não se expõe, não se impõe. Então, é a questão da ousadia, você precisa se expor, até para você se descobrir nesse momento da exposição. Como é que eu faço? O que eu faço agora? Né? Eu tive sucesso? Eu não tive sucesso? O que eu faço com essa exposição? Né? Muito boa a colocação. E o Demar é um grande amigo que fala disso, vou usar aqui uma expressão, quem conhece vai entender do que eu estou falando, fala disso de cadeira. Porque ele realmente, na vida dele, ele mostrou que diante de uma dificuldade, ele encontrou maneiras de lidar com a sua vida de uma forma extremamente empreendedora, de uma forma extremamente construtiva, trazendo soluções e buscando movimentos enormes para a sociedade que ele vive. Então é isso, cada um no seu caminho pessoal tem muito a fazer nessa direção. Muitas vezes buscando um movimento de estudar sobre isso, de ler, de buscar um processo de autoconhecimento, de uma terapia, para que ele possa se fortalecer e, com essa força, enfrentar todo o desafio que é ser criativo e de pensar diferente, né? De sair do lugar comum. Bem, Carmen, deixa eu fazer aqui um link assim, bem interessante para a gente até ilustrar essa questão do buscar o conhecimento, buscar os conceitos, a definição, as teorias de criatividade, né? Então, assim, é importante a gente dizer que, quando a gente fala de criatividade, tem todo um embasamento teórico que a gente consegue provar na prática. Né? Então, assim, tudo isso que você falou é muito importante. Eu faço um link, assim, bem interessante com uma autora, Solange Wechsler, ela é da Unicamp, né? E ela tem um modelo teórico integrador de criatividade que ele traz exatamente, de um lado, as habilidades cognitivas, sim, do outro lado, características de personalidade, e nessa interseção é que vão surgir os estilos de criar. E sim, nesse ambiente, que essa esfera que, né, envolve essas habilidades cognitivas, essas características de personalidade, está todo esse ambiente, família, escola e sociedade, que vai fazer o indivíduo chegar à autorrealização. Então, assim, tudo isso que a gente falou até agora se encaixa numa teoria que ela existe, de uma pesquisadora viva, atuante, que pesquisa sim, desde sempre esse tema. Então, assim, é legal a gente fazer bem bacana esse link, de que a teoria, ela funciona na prática. A gente consegue, de fato, desenvolver. Verdade. E, no finalzinho, eu vou propor um exercício para comprovar isso, comprovar que todos nós somos criativos e que, às vezes, nos falta acreditar nessa verdade, nesse princípio, né? E aí eu queria falar uma coisa, Neuma, porque quando você traz essa coisa do conceito, da fundamentação, a minha vida de 38 anos profissional, né, nesse processo aí, tanto na área organizacional quanto na área clínica, acabou me levando a desenvolver uma metodologia junto com a minha parceira na época, Virginia Filártiga, para exatamente trabalhar essa ativação da pessoa, tirá-la desse lugar passivo e trazê-la para um lugar de construção, de participação. E essa metodologia, a metodologia construtivista e dinâmica de grupo, ela está aqui, né, no livro Vivendo e Aprendendo com Grupos, que foi a primeira edição em 2001, mas já está na terceira edição. E o que essa metodologia propõe? Propõe que você coloque as pessoas nesse lugar de atuante, de trazendo a sua experiência, o seu aprendizado, as suas características, as suas ideias.
Porque ninguém faz nada sozinho, né? Quando eu estou com o outro, nessa ativação de ideias, que é o que a criatividade propõe que seja feito, né? A ideação, você pensar em várias possibilidades, em várias saídas, em várias soluções inovadoras. Uma pessoa sozinha, se ela pode ter 10 ideias, né, num conjunto e com 5 pessoas, todas elas tendo 10 ideias, a gente passa a ter 50 ideias. Então, a ativação, né, a metodologia construtivista de dinâmica de grupo, ela está dentro da linha das metodologias ativas, mas ela traz uma aplicação dessa metodologia ativa exatamente nessa área organizacional, nessa área da educação, no nível mais, né, mais à frente da educação. E eu percebi ao longo desse tempo o quanto que existiam algumas resistências. Quando, por exemplo, eu usava uma atividade mais lúdica, onde ele teria que recortar, ou que colar, ou que fazer uma representação. Então, trabalhar com Tangram, trabalhar com Tangram, né? Como um adulto, né? Esse estranhamento de você entregar. E aqueles comentários. Não, e os comentários. Meu filho faz isso muito bem, né? Mas eu recortar, eu não sei. Mas o que eu queria dizer? Usando aí a questão conceitual, Platão já falava dos dois cérebros, né? Mas no século XX é que essa conceituação ficou mais clara, que, na verdade, o nosso cérebro tem dois lados, né? Dois hemisférios. O hemisfério esquerdo é aquele que onde funciona a racionalidade, a lógica, tudo bastante temporal, né? Tudo objetivo, tudo, né, arrumadinho. E o outro lado, o lado direito, é o lado da intuição, da imaginação, da emoção, da ludicidade. Né? Então, o lado esquerdo, extremamente racional. O lado direito, com esse viés emocional. Os dois são muito importantes, principalmente para a criatividade. O lado direito com pensamento divergente e o lado esquerdo com pensamento convergente. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Se eu não ativo esses dois lados, eu não consigo, por exemplo, né, no meu pensamento divergente, que é você conseguir ter milhões de ideias para solucionar um problema, eu vou ter esse pensamento divergente muito mais fácil do lado direito do cérebro, porque eu não vou ter aquela censura, né, de tá certo, tá errado, pode, não pode. Então, eu vou ter uma quantidade enorme de possibilidades. O lado esquerdo do cérebro vai me permitir o quê? Na hora que for necessário, definir as melhores ideias, as que melhores se aplicam a um problema da minha vida ou a uma solução da minha empresa, né? A uma escolha que eu preciso fazer, né? Seja ela qual for. Pensamento divergente, as ideias fluem, né? E no convergente você traz para a realidade, para o objetivo daquilo que você precisa naquele momento, né? E aí, para eu convencer as pessoas, né, de que quando elas estavam ali trabalhando de uma forma lúdica, elas estavam, na verdade, desenvolvendo um potencial extremamente importante, eu sempre gostei de usar o pensamento matemático. Então, já seguindo um caminho, né, de desenvolver o potencial criativo e de aplicar a criatividade na vida, vamos usar um princípio. Se de todas essas ideias divergentes, né, que eu pude ter, ou que o grupo com o qual eu estou pôde pensar, se a gente vai ter 10% de boas ideias, matematicamente a gente já entende. Se eu tenho 10 ideias com 10% de probabilidade de ideias boas, quantas ideias boas eu tenho? Só uma. Se eu tenho 50 ideias e continuo com a mesma probabilidade de 10% de ter boas ideias, quantas ideias eu passo a ter? 5. A gente dá um salto. Então,
As pessoas precisam entender que quando a gente propõe uma metodologia ativa, como uma metodologia construtivista, exercitar todo esse lado, é porque é o lado que mais precisa, como a gente viu, a família, a escola e as organizações pouco fizeram para desenvolver tudo isso. Então, a gente agora tem que sair correndo atrás, né, desse prejuízo de ser criativo. Então, é importante a gente ver desse lado. Kátia está trazendo aqui, Kátia Tatagiba, né? É bom ver colocações tão pertinentes e importantes para o desenvolvimento integral do ser humano. É exatamente isso, né? O desenvolvimento do potencial criativo, ele vai ser agregado a todo o restante que você desenvolve na sua vida, tudo que você mais faz de investimento em você mesmo, né? Então, ele vai ajudar nesse desenvolvimento aí integral, né? E Kátia teve uma experiência grande, né, na área da educação pré-escolar, e ela sentia muito essas questões que a gente falou aqui, né, dessa ruptura que acontece da pré-escola para o restante da vida escolar. E eu queria focar ainda, né, numa coisa assim, que é muito importante a gente fazer muitas associações de ideias, conexões, porque, na verdade, ser criativo não é descobrir o que nunca existiu. É como é que eu conjugo ideias que já existem, já estão aqui no entorno, de uma maneira diferente. É uma grande combinação de possibilidades. Então, se eu me abro a essas associações, a esse pensar diferente, esse olhar diferente, por exemplo, um exercício que a gente pode fazer muito simples ir para o trabalho de vez em quando num caminho novo. Quando eu mudo o cenário, eu mudo a paisagem, eu olho uma outra coisa, um outdoor diferente, eu tenho estimulações para pensar outras coisas. Se eu sigo aquele movimento sempre, né, eu entro na zona de conforto, o cérebro já está acomodado a essa circunstância. Às vezes, até quando as pessoas usam transporte coletivo, elas entram e dormem, né? Porque, na verdade, não tem nada de novo para ver. Né? Se então, eu vou para o trabalho de ônibus, eu não preciso sentar todo dia no mesmo lugar. Né? Porque se eu pego um ônibus no mesmo horário, eu encontro as mesmas pessoas, eu posso ter um olhar diferenciado das pessoas quando eu sento em lugares diferentes, né? A mesma coisa no metrô, eu entro sempre no mesmo vagão, todo dia, eu não circulo. Em sala de aula, né? As pessoas parecem que compram a cadeira na sala de aula, né? Chegam e vão direto, e aí eu só conheço o pescoço e a cabeça de quem senta à minha frente todo dia. Eu não sei como é que é o lado direito dele, eu não sei como é que é o lado esquerdo, eu não sei como é que é quem senta ao meu lado. Então, assim, você proporcionar, você ter olhares diferentes, né, nessas ações diárias, isso já é uma forma de você estar estimulando e desenvolvendo, né? E, Nelma, às vezes as pessoas são tão presas a essas questões que quando elas chegam, por exemplo, ou até no ônibus que elas sentam, ou até, né, na sala, lá onde ela vai sentar, e alguém sentou, ela sentou no meu lugar, né? Porque elas já se apropriaram, porque estão na zona de conforto. Você quer ver uma outra coisa? Olha só, escrever com a mão que não é dominante, fazer em alguns momentos esse exercício, botar uma música e dançar à vontade dentro de casa, se movimentar, ativar o corpo de uma outra maneira, coisas muito simples, estão ativando o nosso potencial criativo. Mudar alguns móveis de lugar na casa. Verdade. Né? A gente tem, né, a questão da rotina, de passar pelo mesmo lugar, os objetos estão no mesmo lugar. Se alguns objetos eu movimento, de vez em quando eu mudo de lugar em casa, eu vou procurar. Então, esse movimento de procurar um novo lugar, já é uma forma de estímulo também, né? Exato. Então, pensar que em coisas muito simples da vida, a gente já pode exercitar um pouco essa criatividade. E é nesse caminho que a gente vai conseguindo gradativamente
Eu gosto muito de um comentário que o Lucas Telles faz, da Criar. Ele fala que é como se a gente estivesse exercitando o músculo criativo. E se a gente fizer uma analogia com a questão da academia, do exercício do corpo, qualquer músculo que você deixa de ativar, ele vai perdendo o seu tônus, vai ficando, né, meio sem graça, né, sem força. É exatamente isso. A criatividade, ela tem um músculo criativo que precisa de estar sendo exercitado o tempo todo, e a gente tem que fazer esse movimento nas coisas mais simples da vida. Então, às vezes, eu não sou criativo só quando eu encontro uma enorme solução no meu trabalho, mas às vezes quando eu faço um processo diferente, um procedimento diferente, quando eu altero uma planilha que eu estou usando, até de Excel, um programa que está aí, né, na maioria das empresas como um recurso extremamente importante. Formatado, né, de uma maneira única. Como você pode utilizar de maneira diferente algo que já está formatado e pronto, né? De alguma maneira, exatamente. Então, esse é o grande caminho criativo. Então, eu gostaria muito de, com esse papo que a gente está tendo aqui, de levar as pessoas a olhar a criatividade de uma outra maneira, como alguma coisa que é possível, que está dentro de cada um e só precisa ser ativado, né, exercitado, para que a gente atinja patamares criativos melhores. Né? Então, a gente ter essa participação intensa na vida, nos grupos que a gente está, no trabalho, né? Construir possibilidades, ver de uma outra maneira e acreditar que nós somos, né, um ser criativo. Se as pessoas saírem daqui hoje com esse novo olhar, eu diria que já deram o primeiro passo para conseguir se tornarem mais criativos e para terem essa competência num nível bem mais aprimorado e que com certeza vai ser útil na sua colocação profissional, na sua progressão profissional, na busca de inovações no seu negócio, na sua vida, no grupo de amigos, né? Porque às vezes tem pessoas que, por medo de fazer diferente, ficam ali sempre nos mesmos núcleos, e é isso que a gente tem que fazer. Então, eu queria fazer uma proposta. Novas experiências. Carmen, antes da sua proposta, é bem bacana a gente poder ver que tudo que a gente tem, assim, você tem de sedimentado, né, e de muita base com relação ao tema criatividade, muitas coisas que você falou são muitos conceitos e teorias que eu trouxe no meu livro, né? O Criatividade Redimensionando Possíveis na Ação Escolar. Apesar da nossa live estar no ambiente organizacional e a gente falou de várias coisas, o meu livro está aqui no ambiente escolar, porque ele nasceu de uma dissertação de mestrado, mas tudo que está aqui se aplica à vida como um todo, né? E muito do que você trouxe são muitos conceitos que eu trago aqui na questão do pensamento convergente, pensamento divergente, né? O próprio modelo teórico da Solange Wechsler que eu apresentei, né? Tem teóricos que vão pela vertente das inteligências, né? Que todo o afetivo, o cognitivo e o social, né? Que também envolve todo esse desenvolvimento desse potencial. E, assim, é muito importante, eu trago, assim, com muito orgulho, que eu usei e abusei do seu livro na minha dissertação de mestrado, porque, na verdade, o meu livro tem a parte teórica, e eu trago também as atividades que eu usei na pesquisa de campo para desenvolver esse potencial criativo dos adolescentes, que foi uma proposta de 10 encontros, onde eu fazia várias atividades, né, nesses encontros. E muitas atividades eu retirei do seu livro. Isso, exatamente. Meu livro, né? Fiquei muito feliz. E elas aparecem aqui, né? Porque, de fato, eu vivenciei junto com os adolescentes a metodologia construtivista de dinâmica de grupo, com o objetivo de desenvolver
o potencial criativo. Então, assim, eu tenho muito orgulho de ter esse material citado, utilizado, abusado, né, nessa pesquisa, para que e que tenha dado fruto esse livro aqui, para que eu possa deixar assim como uma ferramenta. O meu objetivo realmente era esse, o seu também, né, com o livro, que a obra seja uma ferramenta para as pessoas utilizarem, todas as pessoas que trabalham no ambiente escolar, no organizacional, que trabalham com grupos, né, de serviço social, terapeuta ocupacional e diversos outros profissionais que na educação, né, em geral. Na educação, em geral, né, educação corporativa. Exatamente. Então, assim, o quanto ele é uma ferramenta, tanto o meu livro quanto o seu livro, que ele abrange assim amplamente, né, várias áreas e que as pessoas podem utilizar, né? Então você já trouxe para a gente, falou um pouco da metodologia. Agora vamos ao desafio, né? Pois é, gente, olha só. O que está no livro, que Neuma conhece bem, né? Porque ela fez formação na metodologia, como eu sei que várias pessoas que estão assistindo também participaram dessa formação, sabem que o tempo todo a gente coloca as pessoas para fazer, para praticar, para exercitar, porque a gente acredita nesse potencial de desenvolvimento. Então, eu vou trazer para vocês aqui uma proposta que é o exercício dos 30 círculos. Não vai ser possível agora, porque eu não tive como enviar isso para vocês, mas é muito simples. É só vocês pegarem uma folha de papel e desenharem 30 círculos. E qual é a nossa proposta? Para aquecer os músculos criativos, né? Para ativar essa confiança criativa. É vocês, depois de terem desenhado os 30 círculos, pensarem como é que vocês podem transformar cada um desses círculos em objetos circulares reconhecíveis. Vou até aqui dar um relógio, uma bola, e deixar a imaginação fluir. Isso é um exercício de ativação da nossa ideação, dessa capacidade de criar muitas possibilidades. E nesse momento, não usem a crítica. Ai, será que isso pode? Será que isso tá bom? Não, deixa fluir. Como a Kátia está dizendo aqui, ó, devemos nos permitir sempre. Esse é o momento de começar. Exato. Exercitem essa criatividade. E aí, tem uma questão limitadora. Vocês terão 3 minutos para fazer isso. Ah, Carmen, mas por que 3 minutos? Porque a restrição, a limitação é um ativador do nosso potencial criativo. Quando as coisas estão muito boas, tranquilas, a gente vai levando a vida, né? Deixa a vida nos levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Mas quando a gente tem alguma restrição, alguma limitação, alguma dificuldade, é que a gente se vê motivado, né, a usar a nossa criatividade. Então, coloquem, né, aí o celular com o seu cronômetro, 3 minutos. Terminaram os 3 minutos? Para. E olha o que você fez, analise a sua produção, não fiquem com a ansiedade que tinham que fazer tudo, porque nunca vi ninguém que conseguiu, né? E é um exercício que pode ser praticado várias vezes. Um tempo depois, volta a fazer o exercício com o propósito de não colocar mais as mesmas coisas que você colocou. E aqui você pode utilizar esse exercício para analisar também esse potencial criativo. Como é que ele funciona? Ele funciona, né, com ideias, com fluência de ideias, né, que você começa, às vezes, a colocar várias coisas numa mesma linha, bola de futebol, bola de tênis, bola de vôlei, e vai por aí vai. Ou você começa a ter ideias, né, que, na verdade, se complementam de uma outra maneira, porque elas são divergentes, são diferentes, se complementam porque são circulares, né? Então, por exemplo, você, né, colocou lá, como eu falei, um relógio,
E Uma colocou tartaruga? uma tartaruga, colocou uma outra coisa qualquer. Sorvete? Então, um sorvete, exatamente. Eu queria que vocês fizessem esse exercício, né, depois que terminasse essa live, para vocês poderem exercitar e terem a comprovação verdadeira, né, de que todo mundo é criativo. É só a gente dar um desafio. E é esse desafio, né, que eu estou me propondo a dar agora, nesse momento. E eu queria, assim, para finalizar, Neuma, que a gente já está aí chegando, né, no nosso horário, a gente pode até ficar um pouquinho. Ana Luviana está perguntando se pode usar 2 bolas para um objeto. Pode tudo. Quando a gente está criando, pode tudo. Quando a gente está imaginando, quando a gente está buscando essa ideação, essas várias possibilidades, a gente tem que sair, como eu disse, exatamente de tudo que nos restringe. Pode. Né? A gente só não pode dar muita dica, né? Deixa a criatividade fluir. Exatamente. Verdade. Maria Carmen, então, olha só, eu queria a gente está chegando, né, ao nosso final. Pois é. Eu estou ouvindo todo mundo fazer assim, que pena. Então, podemos repetir essa dose. Isso. Então, a gente está assim, caminhando aí para o fechamento, né? No final desse nosso papo super gostoso, um papo super interessante, com muito conteúdo, com muitas dicas, né? Essa nossa conversa. E aí, o que você traz para o fechamento, né? Eu sei que tem aí uma surpresa. Eu tinha pensado até em fazer um exercício criativo, mas vamos fazer assim na cabeça, né? Vamos pensar na cabeça, assim. Quem quiser pode participar, mas vamos lá. Participe de longe, né? Com as ideias, ativando a sua cabeça. Então, tem aqui a grande atitude que eu gostaria que cada um que está assistindo essa live saísse dela comprometido com essa atitude de criar, de se propor a desenvolver a sua criatividade. E se a gente fizer um exercício, pense aí, com a letra C, o que fica dessa nossa live para você como uma boa dica para você passar a fazer esse exercício criativo? Com a letra R, o que fica que é importante para que você dê mais um passo em direção à atitude de criar? Com a letra I, pensa aí, vai construindo, né, um grande acróstico com essa palavra. E esse estímulo colorido já está totalmente associado ao lado direito do cérebro, para a gente pensar ludicamente. Com a letra A, com a letra R, o que você tira de aprendizado e de dica para a sua vida em família, para a sua vida, né, como estudante, que eu sei que muitas pessoas ainda estão por aí estudando, né, se capacitando. O que você tira para a sua vida profissional, para o seu negócio, se você é um empreendedor? O que você tira para a sua vida pessoal, para o seu autoconhecimento? E eu queria fechar dizendo o seguinte: eu escolhi quais as palavras? Isso, quais as palavras que você escolheu? Olha só, com a letra C, eu escolhi conexões. Estejam sempre conectados com a vida, com a inovação, com possibilidades, com mudanças. Com a letra R, entendam que a criatividade não é uma perda de tempo, é um lugar para a gente buscar respostas, soluções. Então, corram atrás das respostas que vocês precisam para dar um up na vida. Com a letra I, eu escolhi inovação, que é um grande movimento que a criatividade nos leva a fazer diferente, a fazer de uma outra forma. Com a letra A, é a atitude, porque aí depende só da gente. Não dá para a gente botar na conta de ninguém, como eu sempre falo. Não dá para botar no colo do outro.
a atitude é minha e eu tenho que passar a adotá-la de uma outra forma. Tenho que me comprometer com uma nova atitude. E, por fim, o resultado, que é tudo que a gente precisa alcançar, né? Respostas e resultados. Então, vamos correr atrás de respostas, de possibilidades, mas que tragam soluções valorosas para a nossa vida, para o nosso trabalho. Então, eu quero terminar com o meu criar colorido, né? Dizer que foi extremamente bom estar aqui com vocês, ter recebido seu convite, Neuma, que me deixou extremamente comprometida com esse movimento que eu tenho de poder compartilhar as coisas que eu acredito. Como sempre. E aí, olha só, eu queria agradecer primeiro a minha família, que eu tenho, né, assim como a minha grande referência, vou usar o mesmo movimento que eu fiz. A família, que sei que tem muitos familiares aqui assistindo, foram super receptivos à ideia de estarem aqui. Quero agradecer a escola que eu pude trilhar ao longo da minha vida, todo o aprendizado que a minha vida estudantil me deu. A poder hoje estar compartilhando isso para novas escolas poderem estar adotando novas posturas, uma postura de uma metodologia realmente integrativa, ativa. Agradecer a minha vida profissional, que me deu a possibilidade assim, de trilhar caminhos maravilhosos, de muito aprendizado, de exercitar muito a minha criatividade. E nesse caminho inteiro eu fiz grandes amigos. Amigos na minha família, amigos da minha vida escolar, né? E amigos na minha vida profissional. Então, é muita gratidão que eu tenho com essa live, com essa noite de estar aqui com você e com todos que estão aí participando. Eu que agradeço a nossa participação. Isso, tá aqui, olha aqui, ó. Olha, Germano, gratidão. Gratidão, Germano, valeu. É isso aí. Assim, eu tenho um imenso prazer Na verdade, é a primeira live do Criatividade.pc, né, onde eu convido. Eu fiz uma live onde eu fui convidada, né, falei do meu livro, mas eu não podia ser diferente, estrear tantas outras lives que estão por vir, mas teria que ser com você, que eu conheci lá em 2000, que fez a diferença, né, na minha vida, desde lá, e que em 2009 eu tive assim, o prazer de receber o seu convite, né, depois que a Virgínia se aposentou e ficou só você no Centrar, de trabalhar com você. E, assim, é um orgulho muito grande, porque é um aprendizado a cada trabalho que a gente faz, a cada vez que a gente se encontra. É uma parceria, assim, excelente, uma amizade e uma profissional muito competente como você. Eu admiro demais. Foi, assim, um incentivo quando eu fiz o mestrado, para escrever o livro. O seu material esteve sempre comigo lá. De fato, o seu livro foi sempre uma ferramenta. Né? Em sala de aula também, na graduação, eu tento, por mais que a gente tenha uma sala imensa, cheia, mas eu levo a metodologia, eu utilizo e eu faço valer e crer, sempre crendo que vale a pena. Dá um pouco mais de trabalho, né? A gente precisa ter uma disponibilidade interna enorme para se dedicar a desenvolver o nosso potencial criativo, e a criar, né? A criar possibilidades. Criar possibilidades para o outro, né? Porque a gente está sempre lidando com o outro. Então, é assim, imenso prazer te receber aqui hoje. Tinha que ser você para inaugurar. E eu vou trazer aqui uma mensagem final. Só fazer um comentário, meu, que eu acho que é importante, quer dizer, a emoção já ficou visível, está aqui, meus olhos estão cheios de lágrimas do que você falou. Quero dizer que eu vi aqui várias amigas se manifestando, Iris, Ludinha, né? Então, assim, depois essa live vai ficar gravada também lá na minha página, e depois eu vou ter a possibilidade de ver todo mundo que participou, e eu, né, já quero de antemão agradecer a todos e pretendo poder fazer também um agradecimento depois pessoal a todos que estão aqui.
Você pode entrar lá no criatividade.pc e também responder, né? Porque assim, tem muita mensagem aqui e está muito bacana a participação de todos. Assim, ao longo da live foi bem bacana. Eu procurei destacar vários comentários e assim agradeço demais o público que está prestigiando e assistindo e colaborando com a gente aqui, né? Eu vou deixar uma mensagem final e aí eu deixo para que você também traga a sua mensagem e aí a gente fecha aqui, né, com chave de ouro. Então, assim, a mensagem que é uma dica, né? A criatividade é algo sem o qual não sobrevivemos, pois as transformações e as descobertas facilitam e enriquecem a nossa vida diária. Então, fica a dica, né? Fica a dica e eu complemento, finalizando, que todos nós possamos sair daqui com um olhar diferente para essa vida de cada um, para que a partir daí a gente possa ter novas possibilidades de fazer diferença por onde a gente passar, né? Para transformar a vida em alguma coisa melhor, mais fácil, mais feliz, mais leve, e a criatividade pode nos ajudar muito nessa direção. Vamos fazer diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para todos. E é isso aí. Um beijo grande para cada um, né? Bem especial mesmo. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela participação. Um beijo para todos. Tchau. Beijão.